uma sequência de erros da arbitragem. O São Paulo já lançou uma nota falando que repudia, né, isso, e que a CBF também demorou muito para divulgar esses áudios e deve entrar com a ação. Eu quero saber da galera que tá acompanhando a gente se vocês acham sim que o São Paulo tem que entrar com a ação sim e cancelar o jogo contra o Fluminense, ou deixa pra lá, vamos seguir o campeonato e é isso. Só uma pergunta, essa ação ela já foi protocolada, enviada ou não? Ainda não. Ainda não. Então eu acho, de verdade, sendo bem honesto, eu acho que isso foi só um alerta pra CBF, um alerta pro STJD que o São Paulo tá de olho, até pra jogar uma pressão nos próximos jogos quando o São Paulo estiver encarando outras equipes do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o São Paulo não vai entrar com essa ação. Mas tem a questão que a torcida do São Paulo tá fazendo uma pressão grande no time, no clube, pro clube entrar com a ação. E aí tem essa questão também, porque, querendo ou não, a diretoria do São Paulo é uma diretoria que cede muito à pressão da torcida. Como a maior parte das... Como a maior parte das entidades aqui no cenário brasileiro. Então, eu acredito que deve entrar pela questão do erro, mas também porque o torcedor está cobrando que a diretoria do São Paulo não seja omissa. Mas há algumas ressalvas, viu? Hoje pela manhã, quando eu vinha trabalhar, né, o Sávio Eu tava pegando essa Spínola, informação aqui agora. ele deu a seguinte declaração. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva diz que se pode pedir anulação da partida por erro de direito. E tem erro de direito. Só que, pela lei, 2 dias após a súmula ser divulgada, que foi no início da semana. O São Paulo não pediu anulação após a súmula, pediu depois do áudio divulgado do VAR, porque aí está comprovado o erro de direito. Ou seja, o São Paulo tinha até 48 horas após a súmula ter sido divulgada, não o fez, e aí entra uma questão. Por quê? A CBF que demorou, né? Não. Pra divulgar o áudio. Não, mas aí Assim, esse é o ponto. posicionamento, aí tá errado se a gente for olhar do ponto de vista do Sávio. Porque, por exemplo, na súmula não tá presente o erro de direito. A ação do VAR. Isso. A ação do VAR e o árbitro de campo. Mas aí que tá. Você cria um precedente. Esse é o detalhe que eu vou entrar. Será que a CBF, sabendo que só poderia 48 horas após a divulgação da súmula, segurou o áudio 5 dias? Porque aí, teoricamente, descaracteriza, né, pela lei o pedido? Mas você não acha que se o São Paulo quisesse realmente essa anulação, mesmo sem o áudio, mesmo sem a comprovação do auxílio do VAR ou não, São Paulo não deveria ter entrado? Não, mas aí a questão aqui é a seguinte. Quando você comprova que existe o entendimento, a falta de entendimento pelo árbitro, a prova que o São Paulo pode utilizar dentro da acusação é a prova do VAR. Exatamente. A prova foi inclusive a CBF produziu prova contra ela própria. Sim. Que é a divulgação do áudio do árbitro de vídeo. Não dá pra você entrar com um pedido só por aquilo que você acha que ocorreu. Mas mesmo você, sem ter a prova cabal pra você entrar com o pedido, você, por direito, pode entrar com o pedido. Não, você pode. Se o São Paulo tivesse mas é um pedido fraco, né? Não, tudo bem, mas se o São Paulo tivesse com 100% de certeza do que estava acontecendo, mesmo sem a prova cabal, poderia entrar. Do tipo assim, ó, estamos esperando a prova, mas nós vamos entrar de acordo com a lei, porque a gente tem que entrar até 48 horas depois do que aconteceu depois do ocorrido. Então nós estamos entrando e esperando a prova cabal porque ela está para vir. Eu acredito, gente, que o São Paulo está dando uma resposta para o torcedor e muito mais pressionando a arbitragem e os responsáveis pela arbitragem para os próximos jogos do time no Campeonato Brasileiro. Não tem data, gente. E sinceramente, São Paulo não tá nem aí pro brasileiro. Eu penso assim. Mas ainda assim, eu acredito que o São Paulo deve entrar, assim, com a ação, mesmo que ela não seja validada. Agora, é muito estranho a CBF segurar 5 dias um áudio, passando desse prazo que o time teria a prova em mãos para entrar com uma ação contra a entidade. Ou seja, se o São Paulo quiser usar isso como argumento também, é um argumento que dá para ser entendido. Porque, assim, a gente olhando as imagens aqui e tudo mais, claro, especialistas olharam, o São Paulo olhou, tá tudo certo. Mas a prova do cara que é da CBF, de quem é o contratado, a prova do áudio é a prova real, né? O cara que tá lá, a entidade, errou. Esse é o erro. Porque às vezes você entra com uma ação, acha isso, só que daí lá no áudio tem alguma coisinha lá ajustada de uma regra X, B, que aí o cara interpreta isso e segue o jogo. Então eu acho que é isso que eles esperaram, saber o que eles entenderam dentro da própria cabine do VAR pra assim entrar com essa ação. Senhoras e senhores, o estranho seria se a CBF não errasse.
Esse é o ponto. A gente tá aqui discutindo por que a CBF segurou tanto tempo esse áudio. Por que a CBF tem um calendário inchadíssimo no futebol brasileiro e não promove uma mudança? Por que a CBF não profissionaliza os árbitros? Por que a CBF não sabe utilizar o VAR ou orientar os árbitros em relação ao VAR? Por que a CBF é uma entidade que não tá nem aí pro futebol e os caras que são responsáveis pela CBF só estão pensando em mamar na teta do nosso futebol, que é um futebol que tem muito dinheiro? Por que a CBF, ao invés de pegar esse dinheiro que terminou em azul nos últimos anos, vem terminando lucrando, é uma entidade que todo ano termina lucrando, não pega esse dinheiro e dá uma melhorada na estrutura dos nossos estádios, dos nossos gramados, não une as equipes? Porque a CBF só erra. A CBF é uma entidade podre que gere o nosso futebol. E só existe o futebol brasileiro hoje aqui com a força que tem por causa dos torcedores.